Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula sobre o CodeIgniter Framework 4. E o assunto da aula de hoje, eu vou mostrar para vocês aí como utilizar a funcionalidade de Database Migrations dentro do CodeIgniter 4. Essa função de migrations, né, ela está presente aí em diversos frameworks de diversas linguagens, inclusive, tá? Não só do PHP. E é uma funcionalidade que o CodeIgniter 4 trouxe e que pode ajudar bastante a gente na organização e na otimização do desenvolvimento dos nossos projetos, tá? Basicamente, quais são as funções da Migrations? A função é viabilizar que a gente crie dentro do nosso projeto, tá? Através de classes específicas, toda a estrutura de tabelas do nosso banco de dados, né? Do banco de dados do nosso projeto. E, obviamente, né, todas essas tabelas também vai ter a sua estrutura de colunas, né? Quais serão as colunas, quais são os tipos das colunas, todas as configurações que a gente criaria diretamente no banco de dados, tá? Por exemplo, diretamente no MySQL, a gente vai criar agora dentro do projeto. E aí depois, executando uns comandos com o PHP Spark, tá? Para quem não sabe, o Spark é o CLI, né? O Command Line Interface, que vem junto com o CodeIgniter 4 também. Executando alguns comandos lá, a gente faz a criação, né? Ele automatiza a criação do banco de dados através dessas classes que a gente deixou já devidamente configuradas, tá? Qual que é um ponto positivo de se utilizar migrations? Vamos supor que você está desenvolvendo o seu projeto e com vários outros desenvolvedores, tá? Vamos supor que tem 3 pessoas envolvidas no desenvolvimento do projeto. Você vai manter dentro do repositório do projeto a estrutura do banco. Então, se alguém vai criar uma instância nova do seu projeto num computador novo, você não vai precisar ficar gerando dumps do banco de dados, você não vai precisar ficar gerando backups. E quando esse usuário ele for utilizar no computador novo, ele não precisa ficar fazendo o restore desse banco lá no MySQL, né? Basta ele executar os comandos que ele vai ter lá uma instância da base, né, do esquema pronto para ser utilizado, tá? Então essa talvez seja a principal vantagem, ok? Bom, então para iniciar eu criei aqui um banco de dados no meu MySQL, tá? Que é chamado de CI4DB, tá? Então CodeIgniter 4 Database. Vejam que dentro da estrutura dele eu não tenho nenhuma tabela, tá? Por quê? Porque eu vou criar essas tabelas justamente dentro do meu projeto do CodeIgniter, utilizando essa funcionalidade do Database Migrations, ok? Bom, então aqui o banco está criado, vocês vão ver aqui que o meu MySQL está configurado na porta 3308, tá? Então eu vou configurar a conexão do meu projeto com esse banco de dados aqui, lá no config database, tá? Bom, aqui no meu VS Code, ok? Eu já estou aqui ó, com eu fiz a instalação aqui do meu projeto do CodeIgniter 4 através do Composer, tá? Então eu baixei aqui. Isso aqui já é abordado em diversas aulas, então para a gente ganhar tempo, tá? Eu vou partir do pressuposto que todos vocês aí já estão com essa estrutura padrão aqui do CodeIgniter já instalada aí na máquina de vocês, ok? Bom, o que eu vou fazer? Ó, eu vou abrir aqui, ó, app config e vou vir em database, certo? E descendo aqui, até baixar aqui um pouco e vou aumentar aqui para vocês verem então que estou no hostname localhost, ok? O meu username lá é o usuário root e no meu caso aqui o meu MySQL ele não tem senha para o usuário root, então eu vou deixar essa opção do password aqui em branco, tá? E dentro de database eu vou colocar aqui CI4DB da mesma forma que eu apresentei para vocês lá no phpMyAdmin, tá? E aqui embaixo o porta eu vou alterar de 3306 para 3308, tá? Provavelmente no de vocês aí vocês vão estar utilizando a porta padrão do MySQL, que é o 3306. Então confira lá qual é a porta e caso não seja 3306 você faz a alteração aqui, tá? Então aqui, beleza? As configurações do meu banco de dados aqui no projeto já estão feitas. Eu posso fechar esse arquivo database. E agora o que a gente vai fazer, tá? Eu vou subir aqui o terminal e a gente vai criar aqui um novo arquivo de migration, tá? Se eu rodar o comando aqui, ó,
Eu vejo que eu estou na raiz aqui do meu projeto, justamente no mesmo nível de diretório do meu arquivo Spark. Então eu vou colocar aqui, ó, PHP Spark. Ele vai mostrar a lista de comandos que a gente tem para o PHP Spark. E aí vocês vão ver que tem aqui uma categoria de databases, tá? Dentro aqui de database, vocês vão ver que tem a opção DB Create para criar um novo banco de dados. Não é o nosso caso aqui, porque o nosso banco de dados já está criado. Tem aqui o comando Migrate, que é o comando que vai executar as migrações, tá? Tem o comando Refresh, que basicamente o que ele faz? Vamos supor que você criou uma tabela e aí depois você teve que alterar essa tabela, por exemplo, adicionar uma coluna nova. Você roda aqui o Migrate Refresh, ele dropa aquela tabela e cria ela de novo com esse novo atributo, certo? Rollback é para desfazer a última execução, tá? E o status aqui ele vai te dar um status das migrações que foram feitas aí dentro do seu projeto, certo? Além aqui dessa categoria, né, dessa seção aqui de database, a gente tem aqui a seção de generators, né, os geradores. E aqui a gente tem a opção Make Migration, que é quando a gente quer criar uma nova classe para configurar uma determinada migração dentro para uma, né, determinada tabela, ok? Então eu vou usar primeiramente esse comando aqui, Make Migration. Então eu vou colocar aqui um clear no meu, só para a gente melhorar a visualização de vocês. E aqui dentro eu vou executar o comando então, ó, PHP Spark Make Migration. E aí a gente vai criar aqui uma classe nova. Então vamos supor que a gente queira criar no nosso banco de dados, tá, uma tabela de categorias. Então eu vou criar aqui, ó, Make Migration categorias, certo? E vou dar um Enter. Vejam que ele vai colocar aqui, ó, File Created, né? Então o arquivo foi criado e ele mostra o caminho desse arquivo. Então aqui, ó, dentro do diretório app, dentro de database, dentro de migrations, eu tenho esse arquivo aqui. Tá? Vejam que ele cria aqui no padrão ano, mês, dia e a hora que foi criado aí esse arquivo, tá? Bom, eu vou diminuir aqui por enquanto o meu terminal e vou vir aqui então do lado, ó, em database, migrations, e vocês vão ver aqui que tem um arquivo com o prefixo de data e hora, né? E o categorias. Então vejam que ele já cria a classe aqui para mim. Essa classe ela vai ser uma extensão, né? Então ela vai herdar a classe migration e dentro dessa classe basicamente a gente tem que ter dois métodos, que é o método up, que é o método que faz a criação da tabela, tá? E o método down, que é justamente aquele que derruba a tabela, ou seja, exclui a tabela lá do database, tá? Então ele pode ser utilizado tanto para rollback quanto para aquela ação de refresh, que é quando ele exclui a tabela e cria ela de novo, caso a gente tenha feito alguma alteração, tá? Muito bem, então aqui, ó, dentro do up, configurações para criar a tabela, por exemplo, o nome da tabela, as colunas, os índices e assim por diante, tá? E aqui dentro do down, basicamente, excluir a tabela, tá? Então dá um drop, beleza? Então é isso aqui que a gente vai ter que fazer. Então vamos começar pelo up, né? Vamos configurar aqui como a gente vai querer a nossa tabela de categorias. Então a gente vai criar aqui, ó, a gente vai colocar o this. Dentro aqui da nossa classe, como ela herda migration, ela acaba herdando lá uma variável chamada forge, tá? E essa variável forge, né, esse objeto forge que vai nos possibilitar configurar e executar a criação aqui da nossa tabela de categorias. Então vamos colocar aqui, ó, this forge, e aí a gente vai chamar o método addField, que é justamente para criar um campo novo dentro do nosso banco, tá? Aqui a gente vai criar um array, certo? E aí a gente pode definir todas as colunas da nossa tabela dentro aqui desse único método addField, tá? É só a gente ir separando por posições dentro desse array. Então eu vou jogar ele aqui para baixo e vou fazer, ó. Então a primeira coisa que eu vou ter, né, a primeira coluna que eu vou ter na minha tabela de categorias vai ser o atributo ID, que será a chave primária. Então aqui, ó, vai ter o ID e quais serão as configurações desse ID? Eu jogo dentro de outro array. Então esse meu ID, ele vai ser do type, né, do tipo int,
certo? E ele também vai ser, por exemplo, auto increment. Então eu vou colocar assim, ó, auto underline increment, e aí eu coloco aqui que ele vai ser true. Beleza? Então auto increment true. Beleza. Então o ID aqui está pronto. Além disso, eu vou ter aqui, por exemplo, a coluna, vamos colocar aqui, ó, descrição, precisa entre aspas, descrição categoria. O descrição categoria vai ser também aqui um array, ele vai ser do type, vai ser um varchar, né, porque vai ser texto, então ele vai ser um varchar. O constraint dele, constraint, vai ser então de 50, tá? Então significa que ele vai aceitar textos de até 50 caracteres dentro desse varchar, tá? Então ele vai ser um varchar 50, tá? Então ele vai ser um varchar 50 e vamos colocar aqui que ele não pode ser nulo. Então eu vou colocar aqui, ó, null false, tá? Ele não aceita valores nulos. Então beleza, criei aqui, né? Pode ser uma tabela com duas colunas mesmo, tá? Então o ID e o descrição categoria, beleza. O que eu tenho que fazer aqui agora então, ó? Eu vou definir que esse campo ID vai ser a chave primária dessa minha tabela, vai ser a primary key. Como que eu faço isso? This, novamente o for, então this for, e aí eu coloco aqui o método, ó, add primary key. E aí eu coloco que o primary key vai ser a coluna ID, certo? Beleza. E agora, bom, já está tudo feito, né? Não tem mais nada para fazer. Definir as colunas, definir o nome de cada coluna, os tipos, né? As configurações, definir qual vai ser a chave primária. O que eu posso fazer agora? Eu posso colocar aqui, ó, criar a tabela. Como que ele vai criar a tabela? This for create table. Create table. Aqui a gente vai passar. Veja o que ele coloca aqui, ó. Eu tenho que passar o string table, né, o nome da tabela, um bool if not x igual a false, tá? Então se tiver falso, ele vai criar a tabela independente se ela já existe ou não, tá? Ou seja, se ela já existir, ele vai apagar e criar de novo. E se tiver como true, ele só vai criar se ela não existir, certo? Então, e por fim, a gente pode definir também os atributos, tá? Algum atributo específico que você queira definir para a tabela. Então eu vou colocar aqui, ó, a minha table vai ser categorias, né? Vai ser o nome da tabela lá no banco de dados, certo? Então categorias, eu vou colocar aqui um if not exists true. E aqui eu vou colocar um novo array, que eu vou colocar aqui o engine da minha tabela. O engine dela eu vou colocar como sendo INODB. INODB, tá? Isso aí é lá do MySQL. Beleza, deu um ponto e vírgula aqui, certo? Então o nosso método up, ele já está definido, tá? Vou colocar um comentário aqui para ficar mais organizado, ó. Criar a chave primária da tabela. Beleza. E dentro do método down, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar simplesmente um método para excluir a tabela. Então, this for drop table. Drop table, né? Aí eu preciso colocar aqui o nome da tabela. Qual que é o nome da tabela? Categorias. Beleza? Então eu criei aqui o meu arquivo de migration para a categoria, né? O método que cria a tabela no banco de dados e o método que exclui a tabela no banco de dados, ok? Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que rodar aquele comando migrate. Então eu vou subir o meu terminal aqui e vou rodar aquele comando. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse meu arquivo categorias e ele vai criar essa tabela dentro do meu banco de dados, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, php spark migrate. Beleza? Então ele vai colocar aqui, ó, que ele executou
o categorias, tá? Que é a migração, o único arquivo de migração que a gente tem, tá? E o done migrations aqui, ou seja, as migrações foram feitas, né? Foi concluído, ok? Beleza, então eu volto aqui agora no meu banco de dados e vou dar um refresh aqui, ó. E vocês vão ver que agora existem duas tabelas, uma tabela chamada categorias e uma tabela chamada migrations. Essa tabela chamada migrations aqui, né, para que ela serve? Ela justamente cria como se fosse um log, né, um registro da execução das migrações a partir do CodeIgniter. Então, a cada migração que a gente for executando lá, ele vai salvando aqui as informações, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, dentro do class a gente pode ver que o categorias foi executado, dentro do group default, que é o grupo de conexão que a gente tem lá no... Quando a gente cria aquela conexão com o banco, né, com o usuário root, na porta 3308, enfim, a gente definiu lá as configurações no grupo default, tá? Lembrando que a gente pode ter outros grupos, por exemplo, grupo de teste, grupo development, grupo production, enfim. Aqui quando ele foi executado, então 2021 12 17, né, e aí que é a hora. Então as informações, tá, os logs das migrações serão salvas aqui dentro dessa tabela, tá? E voltando aqui, ele criou a tabela categorias, né? Vocês vão ver aqui, ó, categorias. Vejam que o tipo aqui ficou definido como INODB, porque eu defini isso aqui na hora da criação, tá? Se eu entrar dentro da tabela categorias e vier aqui em estrutura, vocês vão ver lá que ele criou, ó, o ID, que é a chave primária, assim como a gente definiu, auto-incremente, assim como a gente definiu, tá? E o descrição categoria, que é um varchar 50, que o nulo tá não também, porque foi a nossa definição lá dentro do nosso arquivo, tá? Então vejam que ele criou aqui essa tabela, tá? Interessante, né? O que a gente vai fazer agora? Ó, vamos voltar aqui no nosso arquivo. A gente vai criar uma outra migration, tá? Uma migração para uma outra tabela, que vai ser uma tabela de produtos que a gente vai relacionar com a tabela categorias, ok? Então vamos colocar aqui, ó, vamos voltar esse comando, ó, php spark make migration, e aí a gente vai chamar de produtos. Então tá aqui, ó, make migration produtos. Beleza, ó, vou baixar o terminal, tá? E a gente vai abrir aqui agora a tabela de produtos, né? Aliás, a classe de produtos, tá? E aí aqui dentro a gente vai fazer os comandos. Então a minha tabela de produtos, tá? Ela vai ter aqui, ó, um this forge add field, e aí a gente vai criar ela aqui dentro. Quais colunas eu vou ter para tabela de produtos, tá? Então eu vou ter aqui também um ID que vai ser o primary key, né? Então eu vou colocar aqui, ó, type int, e também vai ser um auto increment, então auto underline increment true. Beleza. Além disso, tá? Eu vou ter aqui, ó, o nome do produto. Então eu vou colocar aqui que o nome do produto vai ser um type varchar, entre aspas, obviamente, type varchar, um constraint de 50, também pode ser 50 caracteres, certo? E também não vou aceitar valores nulos para o nome, então vou colocar aqui, ó, que o null vai ser false. Beleza? Além do nome do produto, tá? A gente vai criar aqui o valor do produto. Então vou colocar aqui a coluna valor, vai ser o preço dele, e vou colocar aqui dentro de valor um type. Aí eu vou colocar double, e também vou colocar um null false, né? Porque não faz sentido eu salvar um produto que não tem preço. Então null false. Então ele é 3 colunas para o produto: o ID, o nome e o valor, que são específicos dele. Só que além disso, o nosso produto ele também vai ter uma categoria. E essa categoria vai ser uma relação, né, um relacionamento entre a tabela produtos e a tabela categorias que a gente acabou de criar. Então eu vou criar aqui também uma coluna chamada categoria underline ID, tá? Esse vai ser a chave estrangeira,
tá? E aí essa coluna ela vai ser do tipo int, certo? Então aqui ó, vai ser int porque a chave primária ID lá na categoria é int também, certo? Beleza. Então eu criei aqui, então a minha tabela produtos vai ter 4 colunas, o ID do produto, o nome do produto, o valor do produto e a categoria a qual o produto pertence. E aí vai ser uma relação entre produtos e categoria. Beleza. Aqui embaixo agora eu vou criar a chave primária, tá? Da mesma forma que a gente fez para a categoria. This forge add primary key. Então o meu primary key vai ser a coluna ID, certo? Além disso, eu vou ter que também, né, até mudar aqui ao invés de criar, vou colocar adicionar. Eu vou também, ó, adicionar a AFK, que é a chave estrangeira. Então, this forge add foreign key, tá? Ó, vejam os atributos que eu tenho que passar. O nome da coluna que vai ser a chave estrangeira, que no meu caso é o categoria ID. A tabela a qual ela se referencia, que é a tabela categorias, e a coluna do qual ela está referenciando, que é a coluna ID, lá da tabela categoria, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o field name vai ser categoria underline ID, que puxa da tabela categorias, especificamente a chave primária do categorias. Qual que é a chave primária do categorias? ID. Então eu estou falando que o categoria ID aqui do meu produto ela tem que ser igual ao ID da categoria, da tabela categorias, certo? Então beleza, para finalizar, cria a tabela. Como que eu vou criar ela? Ó? This forge create table. O nome da minha tabela vai ser produtos. Aqui eu vou colocar o if not exists true. E eu também vou colocar aqui o engine e no DB. Beleza? Criei aqui então o código para migrar a tabela produtos, né? Para criar a tabela produtos, método up. Dentro do método down, tá? Basicamente excluir a tabela produtos. Então eu coloco aqui, ó, this forge drop table produtos. Beleza? Então criamos aqui, a gente volta aqui para o terminal e vamos executar novamente aquele comando. Ó, vamos rodar aquele comando php spark migrate. Dei um enter. Ó, ele rodou aqui, ó, o produtos. Por que ele não rodou categorias? Porque ele puxou lá daquela aquela tabela de logs, né, aquela tabela migrations do banco, e já viu que o categorias já tinha sido migrado, né? Então ele vai migrar só o produtos, porque o produtos ainda não havia sido migrados, tá? Então ele criou, vamos voltar aqui e vamos voltar aqui na raiz do nosso banco. Vocês vão ver que agora existe a tabela produtos, tá? Dentro de produtos, eu tenho aqui, ó, o ID, o nome do produto, o valor e o categoria ID. Se a gente vier aqui na estrutura, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que ele criou a chave primária, tá? A chave estrangeira, que é o categoria ID. Tudo certinho da forma que a gente definiu lá no nosso arquivo, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que inclusive tem aqui a configuração da foreign key, tá? Ó, produtos categoria de foreign, né? Estrangeira. Então tudo certinho, foi criado como se a gente tivesse criado realmente aqui dentro do MySQL, tá? Então, como esses arquivos aqui agora eles estão dentro do projeto, o que acontece, tá? Se eu estou trabalhando no repositório do Git, por exemplo, então eu fiz um commit, tá? E esses arquivos eles foram lá para o repositório. Um outro desenvolvedor que está participando do projeto, ele vai baixar essa versão do projeto, tá? E aí basta que ele rode esse PHP Spark Migrate, que ele também vai ter lá uma versão do banco de dados devidamente instalada na máquina dele, para que ele possa desenvolver, que ele possa fazer os testes, né? Para que ele possa utilizar o banco de dados lá na máquina dele, né? No projeto que ele está desenvolvendo na máquina dele. Então essa é a principal função que a gente tem aqui quando a gente está utilizando migrates, né? O migrations. Bom, só para finalizar, tá? Vamos supor que a gente tenha
a gente queira, né, criar uma nova coluna, vou baixar mais um pouquinho aqui, a gente queira criar uma nova coluna aqui na tabela de produtos, tá? Então, cria a tabela produtos, beleza, chegou uma etapa do projeto que o pessoal percebeu que a gente deveria criar, né? Ficou faltando uma coluna, surgiu a necessidade de se criar uma nova coluna, tá? Como que eu faria isso? Eu vou criar aqui então, depois de valor, eu vou criar uma nova coluna, ok? Que eu vou chamar aqui de sei lá, vou chamar de estoque, tá? Qual que é a quantidade em estoque desse produto, ok? Só para efeitos de teste mesmo. Eu vou colocar aqui que o estoque ele vai ser aqui do tipo int, certo? E ele também não pode ser nulo. Então eu coloco aqui null e coloco false, beleza? Então eu criei uma coluna nova. Como que eu faço agora para que essa coluna nova vá lá pro meu banco de dados, ok? Eu vou subir aqui, salvei esse arquivo, tá? Salvei esse arquivo. Eu vou subir aqui, e vou colocar aquele PHP Spark novamente, que ele mostra aqui a lista de comandos que a gente tem. A gente tem aqui, dentro de database, a gente tem um migrate refresh, tá? O que esse refresh ele vai fazer? Basicamente ele vai executar o método DAO de todos os migrations, tá? Ou seja, ele vai excluir as tabelas e ele vai recriar elas novamente, tá? Então ele vai excluir a tabela produto que não tinha a coluna estoque e vai criá-la novamente agora com a coluna estoque, certo? Então a gente vai voltar aqui e vai rodar PHP Spark migrate refresh. Então ele vai dar um rollback, tá? Em produtos e em categorias, e ele vai executar novamente produtos e categorias, que são as tabelas, ok? Volto aqui. Se eu der um refresh aqui agora, vocês vão ver que agora na coluna 4 aqui, é a coluna estoque do tipo int. Então ele criou essa coluna nova. Beleza? Então vejam que é bem simples de se fazer aí, né? E as migrations aqui dentro do CodeIgniter 4, tá? É uma funcionalidade bem interessante e que com certeza vai ajudar bastante vocês aí na hora de desenvolver o projeto, né? Vai otimizar bastante coisa, fora essa facilidade que a gente tem de com apenas um comando, né, criar uma nova instância do banco de dados, independente se a gente levou o nosso projeto para uma máquina nova. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e a gente se vê na próxima. Até mais!